Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Atos capítulo 1, versículo 12. Esse texto tem como epígrafe é essa frase em negrito acima do texto, que diz: os discípulos em Jerusalém. Os irmãos que encontrarem, por gentileza, vamos nos colocando em pé, em reverência à leitura da palavra. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam unânimes em oração com mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas, somente até aí. Pai, graças te damos e bendizemos ao teu santo nome. Rogamos a graça e a unção do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que haja iluminação e revelação da tua palavra aos nossos corações. Somos sedentos da tua presença, Pai, e queremos mais uma vez conclamar e proclamar: vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, sobre este lugar. Seja bem-vindo ao Espírito Santo, Paráclito Divino, porque aqui nos reunimos tão somente para te adorar na beleza da tua santidade, te agradecer por tudo e te engrandecer por todas as coisas que tem feito em nossas vidas, na certeza que coisas maiores e melhores ainda estão prestes a se cumprir. Portanto, graças te damos e bendizemos ao teu maravilhoso nome. Amém. Os irmãos podeis sentar. Ano passado, 2018, eu tive uma honra e um privilégio da parte de Deus de fazer uma viagem, a viagem dos sonhos de todo cristão. Foi a viagem para Israel. Simplesmente uma empresa Go Travel, através do pastor Marcos. Eu indico essa empresa para quem deseja fazer essa viagem dos sonhos. Entrou em contato conosco. Olha como Deus é bom, cedendo como cortesia toda a nossa viagem para Israel. Não tive despesa nenhuma, gente. Tem coisa que só Deus faz e a gente não consegue explicar, porque milagre não se explica, milagre se vive, e eu quero viver os milagres de Deus. Simplesmente fizemos essa viagem incrível, magnífica. E lá nós estivemos visitando o cenáculo do templo. E naquela ocasião eu tive o privilégio de trazer uma ministração para uma caravana de pastores, justamente no cenáculo do templo. E a palavra que veio dos céus ao meu coração, da parte de Deus para a minha vida, foi justamente essa. Eu não sei se você percebeu ou prestou bem atenção, mas o texto vai nos dizer que a assembleia era composta de apenas 120 pessoas. O texto que antecede essa narrativa bíblica nos diz que Jesus está vivendo sua ascensão. Jesus está sendo elevado às alturas na presença de 500 pessoas, onde o apóstolo Paulo vai nos informar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Ele vai nos ensinar que existia 500 pessoas testemunhas oculares, viram, e auriculares, ouviram. Ou seja, elas estavam presentes no momento que Jesus é levado às alturas, os céus se abrem, os anjos descem naquele lugar e simplesmente os céus se abrem para que Cristo possa adentrar. Esse também é um dos maiores milagres realizados por Cristo. Mas o que chama a minha atenção é que momentos antes, basta tão somente virar a página, a gente encontra 120. E nesse mesma virada de página, no capítulo 2, você vai encontrar o cumprir-se o dia do Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, até que de repente veio sobre eles um som como um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, preste bem atenção e pasmem. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não foram os 500, foram os 120. Eu pergunto,
Quantos receberam as promessas? A promessa de Deus? 500. Quantos receberam a promessa? 500. Quantos receberam o cumprimento da promessa? 120. A pergunta a se fazer agora, nessa hora, é: onde estavam os 380? Sabe o que mais me surpreende, pastor Dino? É que entre a Páscoa e o Pentecostes são apenas 50 dias. Os relatos bíblicos vão nos dizer que Jesus esteve ressurreto 40 dias, caminhando, comendo com eles, andando com eles, falando com eles, tocando e sendo tocado. 40 dias. Portanto, Jesus sobe aos céus e num prazo de 10 dias o Pentecoste vem com a plenitude do Espírito Santo sobre os discípulos. Mas a pergunta é: onde estavam os 380? Por que desistiram? Por que não perseveraram como os demais? O que aconteceu? O que ocorreu na vida deles? Bem, nós não sabemos. O que passa daqui são meras conjecturas e especulações. Mas o que nós bem sabemos é que apenas 120 foram abençoados. E foram abençoados porque perseveraram e perseveraram até o fim. Meus queridos, circunstâncias surgirão em nossas vidas para tentar nos fazer desistir. Circunstâncias existirão para nos fazer retroceder, recuar. Mas creia que se há uma palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, vale a pena permanecer até o fim. Vale a pena perseverar até o fim, porque está escrito em Apocalipse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Somente os que perseverarem até o fim. Meus irmãos, a promessa foi feita aos 500, mas somente 120 desfrutaram daquela promessa. Os dias de hoje não são diferentes. Deus está prometendo tantas bênçãos, tantas maravilhas em nossas vidas. E por que as pessoas simplesmente desistem? Porque as pessoas simplesmente elas não focam e as coisas acontecem e elas não desfrutam, não usufruem das dádivas que Deus está derramando, simplesmente porque estão ociosas. Eu fico a me perguntar, e é justamente o motivo de irmos para esse texto: o que havia nesses 120 homens? O que havia nessas 120 pessoas que receberam a promessa da qual os patriarcas desejaram? Os juízes, sacerdotes, reis, profetas desejaram e não obtiveram. A promessa da plenitude do Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo não é um poder psíquico, não é uma força abstrata, não é uma influência impessoal, não é um ser iluminado. O Espírito Santo é uma pessoa divina, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O que eu quero dizer com isso? Que não é qualquer promessa. Se outrora, no período veterotestamentário, o Espírito Santo visitou os homens, agora é diferente. O Espírito Santo não está vindo fazer uma mera visita. O Espírito Santo está vindo habitar. Ele desceu para permanecer juntamente com sua igreja, fazer da nossa vida um tabernáculo, uma morada, um templo, um santuário. Sendo Deus onisciente, onipresente e onipotente, Ele poderia escolher qualquer lugar no cosmos, no firmamento, para poder habitar. Mas pasme, Ele escolheu um lugar. Sim, Ele escolheu um lugar, e esse lugar é você. É você, é você, sou eu, somos nós. Espírito Santo habita em nós, reina em nós, vive em nós. Que coisa tão tremenda. Então não é qualquer promessa. Então o que é que acontece com esses 120 em detrimento dos demais? Eu percebo no texto, eu gostaria de convidá-lo para meditar comigo. No versículo 12 vai dizer: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada do sábado. Primeira lição: eles discerniram o tempo de Deus. Eles discerniram o tempo de Deus. Ei, a Bíblia vai nos dizer: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Discernir o tempo. Esse é o grande desafio da nossa geração, discernir o tempo. O interessante é que Jesus está sendo prestes a ser levado às alturas. E os discípulos perguntam quando é o dia, quando é a hora. Jesus não dá nenhuma satisfação. Jesus diz, não vos compete saber dia e hora, porque Ele reservou para sua exclusiva autoridade. Porém, se você conhece a palavra de Deus, você vai lembrar quando Jesus diz, hipócritas, vocês ao olharem para os céus, sabem quando vai chover, sabe quando é que vai fazer sol. A gente consegue fazer uma previsão do tempo, os meteorologistas raramente erram. Está previsto, inclusive, que amanhã vai nevar. Talvez para você seja uma má notícia, mas para mim é uma notícia maravilhosa. Eu comi neve em Boston, tá? Eu já cacei a neve em tudo que é lugar. Encontrei ela em Boston. Aí eu fui mostrar, tentei fazer um boneco de neve. Que troço difícil, gente. Que troço difícil para os meninos ver, né? E aí eu fiz um bonecozinho, digamos que fosse um bonecozinho, e acabei comendo neve para tentar explicar aos meninos, fazendo aquela festa toda, para mostrar aos meninos. Mas o que eu quero dizer com isso é que os meteorologistas não falham. É praticamente precisa a informação do tempo. Aí Jesus diz, hipócritas, vocês olham para o tempo, vocês sabem quando vai fazer sol, quando vai chover, e vocês não conseguem discernir. Pastor, nós não sabemos de fato o dia e a hora, mas nós sabemos o tempo. E os sinais visíveis existem para nos revelar os desígnios de Deus. E meus irmãos, eu acredito que nós não estamos mais vivendo os últimos dias. Eu acredito sim que nós estamos vivendo o último dia. E a Bíblia se refere a esse dia como grande e terrível. Grande para aqueles que tiveram encontro com Cristo, terrível para aqueles que recusaram ter um encontro com Cristo. Nós estamos vivendo justamente as horas que antecedem o advento triunfal do nosso Mestre Jesus, no céu de glória, revestido com todo poder e majestade, arrodeado dos seus anjos, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Discernindo o tempo, o que é que havia nesse homem, nesses homens, essa consciência de que o tempo é agora, o tempo é já. A gente fica protelando tantas coisas para o futuro, perdendo tantas oportunidades. Eu sei que aqui não tem esse problema, mas lá na nossa região estava aconselhando uma irmã que já passou de determinada idade. Eu disse, e aí, irmã? Ela disse, pastor, estou esperando o senhor, não sabe? Eu disse, está esperando o senhor, irmã? Eu disse, irmão, olha, o tempo passa. O tempo passa. Tem um pastor amigo meu que ele costuma até dizer bem assim, dos 20 aos 30, toda mulher diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Né? Depois passa do tempo, ela diz, aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora. O discurso muda completamente, porque o tempo passa. O tempo passa, e o tempo vai passando, irmãos, e a gente vai perdendo tantas oportunidades em nossas vidas. Tantas oportunidades em nossas vidas estão sendo perdidas porque a gente não está discernindo o tempo. O tempo é agora. Você quer que as portas se abram, mas você não está batendo nas portas. Bater é preciso usar. A gente se depara com alguns irmãos que dizem bem assim, pastor, ora por nós não conseguimos esse ano passar no concurso, não conseguimos um emprego. A gente pergunta, mas fez algum concurso? Não. Entregou algum currículo? Não. Oh, miserável. O infeliz. Faz algo acontecer, porque oração é justamente orar com ação. Oração sem ação é superstição. A fé ela nos move a agir, a fé ela nos move a trabalhar, a fé ela nos move a acreditar. Irmãos, ao olhar para o texto, vai nos dizer que eles imediatamente voltaram para Jerusalém. Sabe por quê? Eles lembraram do que Jesus disse: permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mais do que nunca, nós como igreja precisamos discernir o tempo. E quer saber de uma verdade, meus irmãos? Eu acredito piamente, veementemente, que Jesus voltará na nossa geração. Pastor, por que tamanha convicção?
Olha as evidências, os sinais e as manifestações. Não há mais tempo a perder. Olha os sinais. Não há mais tempo a perder, irmãos. Está tudo se cumprindo. Eu fico a me perguntar, o que é que mais falta se cumprir? Está tudo se cumprindo. Então o que é que nós devemos fazer, igual esse 120? Entender o tempo. É uma dificuldade, pastor, que as pessoas têm de entender o tempo. Lembra quando Jesus está diante da mulher em Samaria? A mulher diz, dizem os nossos pais que o lugar certo para adorar é naquele monte. Aí Jesus diz, vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração não se limita a um momento, a um lugar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para si. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Já parou para pensar nesse texto? Deus não está à procura de adoração perfeita, porque a adoração perfeita Ele já tem no céu de glória. Os anjos, querubins, serafins não desafinam, não subtona. Então não é nossa adoração que vai surpreender a Deus, fazer Ele se arrepiar. Não, de modo algum. O que Deus quer de nós é os verdadeiros adoradores. Não a adoração perfeita, Ele já possui. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram o Pai em espírito, no sobrenatural do Espírito. Em espírito e em verdade, na revelação da palavra onde contém a verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. E a minha oração é que Deus venha encontrar você e eu, e todos nós como verdadeiros adoradores, porque a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Portanto, meus irmãos, em nome de Jesus, escute isso, discirna o tempo. E o tempo é hoje. Eles entenderam o tempo, foram para Jerusalém. Mas outro detalhe, versículo 13: quando ali entraram, subiram ao cenáculo, onde se reuniram, cita os apóstolos. Tão importante quanto discernir o tempo é congregar em um lugar. Estavam todos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Algo que me preocupou e eu preciso falar aqui para os irmãos. Na Flórida, eu percebi, pastor, uma grande rotatividade de membros em igreja, sabe? Conheci brasileiros que já estão na sua 15ª igreja, e isso passa dentro de 1 ano, 2 anos. Uma rotatividade de pessoas perdidas, sem norte, sem rumo. Isso é preocupante, irmãos. Se analisarmos bem, o Pentecoste veio sobre a vida deles porque estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Estavam todos vivendo uma congregação, em comunhão. O sentido da palavra comunhão é aquilo que nós temos em comum. Quando coloco isso no aumentativo, torna-se comunhão. O que é que nós temos em comum? É a presença de Cristo em nosso meio. É ela que nos une. E a presença de Cristo é maior do que qualquer diferença que possa gerar indiferenças. É isso que nós devemos viver, o sentido real da palavra comunhão, porque quando está escrito lá no Salmo 33, que diz, ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união, é como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, lá no final vai dizer, ali Deus ordena a sua bênção em sua vida para sempre. Quantas vezes pessoas deixaram de ser abençoadas, porque não permaneceram no lugar em que Deus colocou elas. Pastor Rick Warren, autor do best-seller Uma Vida com Propósito, americano ele, de Uma Igreja com Propósito. Ele diz que igrejas que mudam constantemente de pastores, essas igrejas não prosperam. E membros que mudam constantemente de igreja, esses membros também não prosperam. É como um filho que tem vários pais, sabe? E ele não consegue ter uma identidade, porque ao longo da sua vida teve vários pais. Ele diz até a ilustração, é como uma planta que você sempre fica mudando ela de lugar, ela não vai florescer. Jesus nos diz isso, gente. Em João 15, Jesus diz, aquele que permanecer em mim dará muitos frutos. O segredo é
permanecer. É permanecer. E nisto é glorificado o meu nome, que vocês deem muito fruto. Aí as pessoas, quando estão prestes a florescer, simplesmente mudam de igreja, mudam de lugar. Mas a Bíblia vai nos dizer que aqueles 120, ao contrário dos 380, eles ficaram todos no mesmo lugar. Se Deus te trouxe aqui, é aqui que Deus te plantou, é aqui que você vai frutificar, é aqui que você vai florescer. Crie raízes, crie identidade. Isso é muito importante para a vida de um cristão. Ter a sua própria identificação. Você não é um franco atirador, você não é um peregrino. Tem a sua própria identidade, irmãos. Essa rotatividade, esse fluxo de gente entrando e saindo é prejudicial, porque as pessoas não amadurecem. Elas envelhecem no Evangelho, mas elas não amadurecem. Então, em nome de Jesus, você que está recebendo esta palavra, aprenda com esses 120. Eles não ficaram correndo atrás de ventos de doutrina, de oba-oba, de moveres e moveres. Eles permaneceram no mesmo lugar. Então, discernir o tempo, permaneceram no mesmo lugar, que era justamente o cenáculo. O texto vai nos dizer, estavam todos ali juntos, todos ali reunidos, todos ali comprometidos, curando uns aos outros, sarando uns aos outros, porque pessoas curadas cura, pessoas saradas sara. E nós precisamos dessa relação. E até mesmo nessas divergências que podem existir. Eu costumo dizer na nossa igreja, lá na Bahia, como é que você vai dizer que ama alguém se você nunca teve a oportunidade de odiar? Como é que você vai dizer que é capaz de perdoar se você nunca teve motivo para se vingar? É tão fácil essa superficialidade do Evangelho. Tão fácil. Hoje estávamos na igreja pela manhã com a missionária Ana e o evangelista Wellington. Ele disse algo interessante em New Jersey. Ele disse bem assim, que as pessoas falam mal dele porque não conhecem ele. Porque a partir do momento que conhecesse ele, ia falar muito mais pior. Muito mais pior. Então, gente, eu achei interessante, nós somos humanos. Nós somos humanos, nós somos ser humano, todo mundo tem defeito, todo mundo tem falha. Ei, e qual é o motivo de Cristo voltar a esse mundo se não é justamente aperfeiçoar a igreja? Pastor, seria tão simples a gente simplesmente fazer o apelo e quando a pessoa se converter, Deus ali mesmo arrebatar elas. Mas por que Deus não faz isso? Porque Ele quer trabalhar em nós e através de nós. Você sabe por que os anjos não pregam o Evangelho? Eu fiquei me perguntando, Deus, por que os anjos não pregam o Evangelho? Seria tão mais simples, seria tão mais fácil. Eu lembro que saí de casa 6 horas da manhã na segunda-feira do dia 3 de fevereiro. E eu venho pegar o voo na terça-feira, do dia 4, às 18 horas. Ou melhor, eu venho chegar em Miami. Mais do que um dia. Eu disse, Deus, porque os anjos não pregam o Evangelho? Seria tão simples. Quando nós fomos para a Coreia do Sul, ficamos em Dubai, 12 horas de voo, paramos em Dubai, depois mais 10 horas de voo para Seul. Eu disse, Deus, seria tão mais simples. Os anjos, porque eles têm poder de se teletransportar, uma hora está em um lugar, outra hora está em outro, são poliglota, fala vários idiomas, dialetos. Tem gente que está com o maior sufoco de aprender inglês, já tem mais de 10 anos aqui, toma vergonha. Os anjos têm aquele aspecto reluzente, seria muito mais simples, mas os anjos não têm algo que você tem. Valorize isso. Os anjos não têm o poder do testemunho. Os anjos jamais poderiam sentar ao lado de alguém e dizer, eu estava perdido até o dia que eu tive encontro com Cristo Jesus. Eu era bêbado, eu era alcoólatra, eu era prostituto, eu era viciado, eu era mau, eu era um delinquente, até o dia que eu tive encontro com Cristo Jesus. Ele mudou minha vida, Ele mudou minha história, Ele mudou meu ser. Valorizar o poder do testemunho, meus irmãos. Os anjos não têm o que você tem. E pode ter certeza que o poder do testemunho é bem maior do que as habilidades que possam ser adquiridas através dos idiomas, através da capacidade de se locomover para um lugar ou para outro. O poder do testemunho.
E aonde é que você dá testemunho? É fácil dar testemunho fora de casa, né, gente? Me faz lembrar daquela história do filho do diácono que viu o diácono pregando na igreja e disse: mamãe, é papai? É, filho, é papai. Mamãe, vamos vir morar na igreja. Mamãe, eu quero vir morar na igreja. Mamãe, eu quero vir morar na igreja. Ô filho, mas por que você quer morar tanto na igreja? O que é isso, menino? Esse papai aqui é tão cordial, mamãe, tão gentil, tão carinhoso, tão meigo. Ah, mamãe, nós temos que morar na igreja, nós temos que morar na igreja. Não tinha testemunho dentro da sua casa. Ronaldo Lidório diz algo interessante, ele é um missiólogo, ele diz: não pode ser bênção longe quem não é bênção perto. Seja bênção perto, seja bênção dentro. Não pode ser bênção fora quem não é bênção dentro, irmãos. Eles estavam lá juntos, havia diferenças entre eles, mas não havia acusações. Pedro negou. Tomé duvidou, mas você não encontra nenhum colocando o dedo na cara do outro. Porque sabiam que todos eles tinham falhas e que estavam ali para serem aperfeiçoados pela presença do Espírito Santo em suas vidas. O testemunho, meus irmãos, eu tenho feito isso. Permita-me fazer mais uma vez. Junte suas mãos assim. Vamos lá, começa a movimentar. Está frio, né, gente? Velocidade 1 aí. Agora velocidade 2 mais rápido um pouquinho. Isso, está esquentando, né? Velocidade 3. Nós vamos até 5, tá? Velocidade 4 já está começando a fumaçar em alguns lugares. Velocidade 5. Mais rápido, mais rápido. Agora pare e coloca a mão na nuca. Uau! Onde é nuca aqui, pastor? O pastor está certo. Olha, nuca lá no Brasil continua sendo aqui, tá? Mas você colocou a mão na testa. Por que você colocou a mão na testa? As pessoas não seguem o que você fala. Elas seguem o que você faz. Os exemplos falam muito mais alto do que as palavras. Portanto, se nós queremos conquistar essa geração, mudar esse mundo, tem que ser através das nossas atitudes. Billy Graham disse, certa ocasião, que nós somos a única Bíblia que o ímpio é capaz de ler. O mundo não está interessado em abrir a Bíblia, mas ele está observando aqueles que se dizem ser cristãos. É por isso que Mateus 5,16 diz: brilha a vossa luz diante de todos os homens, para que eles, ao verem as vossas obras, glorifiquem ao Pai Celestial. Minha esposa costuma dizer: o mundo não vê a Deus, o mundo não ouve a Deus, o mundo não conhece a Deus, e tudo que o mundo sabe acerca de Deus é através do que ele observa em mim e você. Qual Deus você tem testemunhado no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, no seu lar ou na sua igreja? Pensa um pouco nisso. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos criar raízes. A missionária Ana vinha contando a sua história, pastor Aldir. História tão interessante do que Deus fez na sua vida nesse lugar e o que Deus tem feito através da sua vida, por alguém que se colocou à disposição de Deus, que não abandonou a embarcação em meio à tempestade, que não desistiu do chamado, que não desistiu da vocação, e que se colocou à disposição de Deus, e Deus tem feito maravilhas através da sua vida, e isso é apenas um princípio de grandes coisas que ainda está prestes a acontecer. Eu fui consagrado com 23 anos, não era porque consagrado e ordenado com 23 anos, pastor mais jovem da minha cidade, mais jovem do meu estado, mais jovem da minha região. E eu nunca me convenci de pensar a tolice de ser melhor do que qualquer outro. Mas o que Deus viu em mim foi apenas a disposição de servir. Deus usa pessoas disponíveis. E pessoas disponíveis, elas procuram ser úteis, elas procuram ser servo. Ei, Deus está te chamando para ser servo. Lá no céu você não vai ser conhecido pelos seus títulos, pelos seus cargos. Deus não virá a essa terra para dizer: vinde meu diácono bom e fiel, meu presbítero bom e fiel, meu pastor bom e fiel. Jesus voltará para dizer: vinde meu servo bom e fiel. Quem for servo vai subir, meu irmão. Lá no céu todos nós vamos ser conhecidos como servos.
Já diz o adágio popular: quem não vive para servir, não serve para viver. Traga uma utilidade à sua vida, procure ser prestativo. Quando eu estive na Alemanha, eu conheci um jovem que faz doutorado, chamado Ricardo, e ele chega para a pastora Santana, da Igreja Batista em Berlim, onde nós ministramos lá. Ele chega para a pastora e diz bem assim: pastora, quem é que vai estar na escala de lavar o banheiro? Aí ela disse: eu vi isso. Ela disse: meu filho, só olha na escala. Ele disse: se não tiver ninguém, por favor, lembre de mim. Aí eu disse: eu não acredito nisso não. Ele está brigando com a pastora para saber quem é que vai lavar o banheiro. Eu disse: meu Deus, fazendo doutorado. Olha, se não tiver ninguém para lavar o banheiro, lembre de mim. Gente, isso é a consciência de ser servo. E o servo procura ser útil, ele procura ser prestativo. Quando Michelangelo estava pintando a cúpula da Capela Sistina, alguém me disse: você está gastando tanto tempo num lugar em que ninguém vai ver, ninguém verá. Ele interrompe o que está fazendo, ele diz: você está enganado, Deus verá. E um dos lugares mais visitados do mundo é a Capela da Sistina. E quando a pessoa entra, a primeira coisa que ela faz é olhar para cima, fica esbarrando uma na outra, encantada com tudo aquilo que ele fez. Eu quero dizer para você que eu, como pastor, posso não ver, posso não reconhecer, posso até não mencionar, mas saiba de uma coisa, meu irmão: Deus verá. Ele está vendo tudo. Quando Davi estava por trás das malhadas, no anonimato, ele lutava com leões e com ursos. Ele não queria um altar, não queria um palco, não queria um palanque, não queria glamour, não queria status, não queria nada disso. Mas ali ele estava arriscando a sua vida, sem ninguém saber, sem ninguém aplaudir. Mas ele estava fazendo o que estava fazendo porque ele sabia que era o que deveria ser feito. Os ursos prepararam Davi para os leões prepararam Davi para os gigantes prepararam Davi para os reis, e os reis tornou ele um grande homem de Deus. Cada desafio que vier na sua vida vai te preparar para lugares maiores, amém? Para lugares melhores, amém? Portanto, permaneça onde você está, onde Deus te colocou. Esse lugar é o cenáculo do templo. Por fim, você vai para o versículo 14. Todos estes perseveravam unânime com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos esses perseveravam unânimes em oração. Ou seja, eles discerniram o templo, eles congregaram no mesmo lugar e agora eles perseveraram em oração. Eu não conheço um outro meio, uma outra forma de fazer Deus agir a não ser oração. Quando a Bíblia nos diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é o poder executivo, legislativo, judiciário, não é o STF, o Supremo Tribunal Federal, não é, mas é a igreja. A igreja é porta-voz de Deus nessa terra. Quando a igreja clama, meu irmão, ela clama na certeza de que os céus ouvirão e que o inferno se estremecerá. Existe uma procuração celestial que foi confiada à igreja, outorgando o direito de usar o nome de Jesus. Não é ramo de arruda, não é rosa branca, não é sal grosso, não é nada disso. É o nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. E infelizmente nós perdemos a noção da realidade, e as coisas não estão acontecendo porque a gente não está mais usando o nome de Jesus. Essa igreja orava, essa igreja clamava aos céus. Eu acho que você está acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Eu confesso como pastor lá no Brasil que eu nunca tive tantas expectativas para a nossa nação. Apesar desses dias serem tão difíceis, eu estou vendo coisas que eu imaginei, pastor, que nunca veria.
As eleições passadas foi um brado. Não sei se você percebeu que foi uma guerra espiritual. Foi uma guerra espiritual, irmãos. E pela primeira vez na história eu vi a igreja sair de dentro das quatro paredes. Eu vi a igreja viver o reino de Deus. Eu vi a igreja abrir a boca e profetizar. Eu vi a igreja ser militante, indo de encontro com todas as imposições que havia como ideologia doutrinária, como legalização do aborto, descriminalização das drogas, casamentos homoafetivos. Eu vi a igreja ir para as ruas. Não é para fazer marcha para Jesus, não. É ir para as ruas profetizar, para abrir a boca e declarar que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. E eu creio que nossa nação deixará de ser conhecida como o país do carnaval e vai se tornar o país do avivamento. Deus prometeu e Deus está cumprindo. E se você perguntar o que está acontecendo, a igreja está orando. A igreja está orando, meu irmão. E quando a igreja dobra os seus joelhos para orar, a nação se ergue, a nação se levanta. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar, se humilhar, se me buscar, se arrepender dos meus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Deus está sarando o Brasil, Deus está sarando a nossa nação, Deus está sarando a nossa pátria. Eu vejo Deus o tempo todo curando o nosso país, a nossa nação. É Deus, e grandes coisas estão prestes a acontecer. Agora tudo isso é porque a igreja começou a orar. Permita-me mais uma vez falar dessa experiência extraordinária que eu tive na Coreia do Sul, pastor. A Coreia do Sul, de segunda a segunda, de 5h30 às 6h30, os irmãos estão orando na igreja. É a oração da madrugada. Gina mora em Los Angeles, é intérprete. Ela foi para lá para interpretar. Não fui sozinho, fui com vários pastores. 5h30, 6h30, todos os dias. Só que na Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Sul era a quarta nação mais pobre do mundo, gente. A miséria tinha se instaurado naquele lugar. O povo começou a orar, e hoje está entre umas 10 potências mundiais. Referência em medicina, referência em tecnologia, referência em engenharia, referência em saúde. É algo incrível. Eu estive lá, pude ver de perto, passamos 15 dias lá. E todos sabem, o milagre da Coreia do Sul se explica através da oração. Um povo que ora, um povo que clama aos céus, um povo que clama a Deus. Deus pode fazer isso com o Brasil. Deus pode fazer isso com a América. Por sinal, a América é uma referência de um povo que sempre orou e clamou. Agora mesmo em Boston, eu fui na casa de Moody, eu fui na igreja onde Moody pregava. O evangelista D.L. Moody, o maior evangelista do século XX. Ele e Billy Graham, ele no início do século XX e Billy Graham no final. Sabe quem ele era? Ele era apenas um ajudante de sapateiro, que um dia pediu ao pastor a oportunidade para ensinar na escola bíblica dominical. E as pessoas começaram a se aglomerar, a se reunir, e tinha 300, 400, 600 pessoas. Ele vai para uma viagem na Inglaterra e prega no tabernáculo metropolitano de Charles Spurgeon. E Charles Spurgeon disse: Moody, o mundo ainda não viu o que Deus é capaz de fazer na vida de um homem que confia nele e que vive para ele. Moody volta da Inglaterra com esse pensamento. E ali em Boston e Chicago, ele é responsável por um dos maiores avivamentos que já aconteceu na América. Abraham Lincoln, o presidente da época, foi à igreja de Moody para ouvir e pregar. Reunia-se 20.000, 30.000 pessoas para ouvir aquele homem que era apenas um ajudante de sapateiro. Estou completamente convencido de que a oração move os céus, de que a oração move a terra. Quando essa igreja começou a se reunir, o Espírito Santo desce. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, até que de repente veio sobre eles um som como um vento impetuoso, e
todos foram cheios do Espírito. E a Bíblia vai nos dizer que havia línguas de fogo sobre a cabeça de cada um, homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos, todos, havia manifestações de sinais, de poder, de prodígios, de maravilhas sobre todos. E aonde eu quero chegar? Simples. Aquela assembleia de 120 pessoas, em um só dia, torna-se uma assembleia de 3.120 pessoas. Porque em uma só pregação de Pedro, 3.000 vidas se convertem e são batizadas. Aquilo que nós não vamos conseguir através do nosso esforço, da nossa labuta, do nosso labor, de todo o nosso esmero, de todo o nosso afinco, de toda a nossa dedicação, nós vamos conseguir através de joelhos no chão. Quando começarmos a orar, Deus começará a mover os céus e terra, Deus começará a fazer maravilhas em nossas vidas e através das nossas vidas. Ei! Não seja um dos 380. Não seja um dos 380 que desiste. Você tem a escolha hoje, se você vai ser um dos 380 ou você vai ser um dos 120. Eu já fiz minha escolha. Eu quero estar na minoria dos 120 que acredita e que persevera até o fim. Eu quero, não sei quanto a você, mas eu digo sempre na igreja, eu quero estar na igreja quando o mover do Espírito nos visitar e encher toda a casa e nos tomar de sua glória. Amém? Quero convidar o ministério de louvor para vir aqui à frente. Sabe uma sensação ruim que existe, irmãos? Uma sensação terrível é quando você não vai ao culto. Aí você pergunta, como foi o culto? Aí alguém diz, o culto foi uma bênção. O culto foi uma maravilha. Sabe o que é que eu digo lá, pastor? Eu digo lá na Bahia. Ele diz, quem veio, recebeu a bênção. Quem não veio, recebeu a notícia. Foi uma bênção. Não queira viver de notícia, meu irmão. Os 380 receberam a notícia. O que foi que aconteceu? Foi uma bênção. Não queira viver de notícia, queira viver de realidade. Deus tem algo grande a realizar nessa igreja. Deus tem algo grande a realizar em vossas vidas. Aqui não é clichê, não é palavra charrão nem jargão. Isso aqui é verdade. Eu sinto o fervor do Espírito neste lugar e a ousadia da parte de Deus para ministrar que Deus tem coisas grandiosas para realizar nesta casa, para realizar neste lugar, e Deus quer usar você. Eu creio que Deus me trouxe aqui para que de alguma forma eu pudesse lhe dizer, seja um entre os 120. Não desista. Porque o que Deus tem a realizar é tão grande, que você não vai acreditar, meu irmão. Você tem que estar perto, você tem que estar dentro para ver, para contemplar com seus próprios olhos. Por falar nisso, eu não sei se você lembra a primeira vez que Jesus aparece aos discípulos. Estão todos reunidos, menos um. Você já parou para perceber? Menos Tomé. Eu fico me perguntando onde é que Tomé estava, meu Deus do céu. Tomé não estava naquela hora. Os discípulos viram Cristo ressurreto. Mas Tomé não estava naquela hora. Quantas pessoas perdem a manifestação do Espírito simplesmente porque preferem estar nas suas casas em dias de culto, que preferem outros lugares, outros afazeres. Mas assim como Jesus disse a Maria, eu venho vos dizer, você escolheu a melhor parte, e essa parte não poderá ser tirada. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.